A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Como é bom, né? Ter mais oportunidades de juntos podermos cultuar, celebrar aquele que reina. Jesus Cristo, Todo-Poderoso, assumiu seu trono de glória e reina pelos séculos dos séculos. Estamos aqui no templo da Congregação Evangélica Remanescente da Graça, o ministério segundo o preterismo completo. Fica aqui na rua Francisco Jacinto, 69, o bairro é Santo Amaro, Recife, Pernambuco, Brasil. É um prazer ter vocês conosco, mais uma vez, para que juntos possamos, daqui a pouco, ouvir a poderosa palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, tá certo? É a palavra de Deus, no qual nós buscamos as orientações de Deus, para que Deus possa nos conduzir, até mesmo corrigir para o nosso desenvolvimento como homens e mulheres de Deus. Tá certo? Temos também uma comunidade muito abençoada lá em Paulista, você que mora aí perto da cidade de Paulista, em outras cidades. Hoje tem culto aí, culto abençoado. A nossa congregação evangélica Remanescente da Graça fica na PE 22, Rua 4, número 29, com nossos queridos irmãos, pastores, Antônio Carlos, Marineide Ribeiro, diácono, ministros, todos que compõem essa comunidade abençoada. Logo mais, às 19h30, mais um culto para a glória de Deus, e você é o nosso convidado. Chama atenção aos irmãos aqui da sede, que não haverá o culto de Ano Novo. Estaremos no próximo domingo, dia 2, celebrando a ceia do Senhor e ali nos vendo, né? Certamente cremos que 2022, vai ser um ano no qual Deus certamente vai continuar a nos dirigir, a nos conduzir, porque Ele é o Pai de amor, que cuida muito bem de nós, nos mínimos detalhes, em todas as áreas, em todos os sentidos. Tenho certeza absoluta que 2022 vai ser um ano totalmente diferente, não porque a graça vai mudar, a graça é a mesma, o favor de Deus continua, mas Deus tem algo a nos mostrar como filhos amados, como benditos do Senhor, para o nosso progresso espiritual, para que possamos seguir a fé nos moldes bíblicos, a fé que é dos eleitos, a fé possuidora, a fé que vence todas as coisas. Aliás, foi por essa fé que fomos salvos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aliás, nós não nos gloriamos. Se tem alguma coisa que nós possamos nos gloriar, é porque o Senhor nos salvou. É porque o Senhor nos chamou quando estávamos perdidos, desencaminhados, extraviados. O Senhor, com laço de amor, nos atraiu, nos trouxe, e agora estamos desfrutando da sua intimidade, mantendo uma comunhão íntima diária. Essa comunhão é inquebrável. Estamos em aliança com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes da palavra, quero cantar aqui duas canções que mexem muito com o meu coração. A primeira diz, louvemos ao Senhor, e a outra, adoremos. São canções no qual devemos extrair dos nossos lábios algo que possa traduzir a nossa alegria de servir ao Senhor, porque não é qualquer Senhor que nós estamos servindo. Estamos servindo o Senhor dos Senhores, o Senhor que criou os céus e a terra, pelo poder da sua palavra. Então, só Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Primeira canção, vamos lá então, me ajude do outro lado, você que ama a Deus, você que ama louvar a Deus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo.
Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, excelso, supremo, digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para nos dar sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Jesus em nós, Hosana, Ele reina, Hosana ao nosso Rei, Hosana, 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 Cristo vive, Hosana ao nosso Rei. É verdade, Jesus morreu a nossa morte, no qual o primeiro Adão nos trouxe. Estávamos mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. Com esta vida podemos servi-lo, agradá-lo, ouvir o seu ensinamento e pôr em prática. Aleluias! Por isso que nós não somos meramente ouvintes, somos praticantes da boa palavra que veio da boca do Senhor. Aleluia! Louvemos ao Senhor, o único, digno de ser homenageado, de ser reconhecido, porque não há Deus como as nações têm crido. São deuses feitos pela arte e imaginação de homens. Eles têm boca, mas não podem falar. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm braços com mãos, mas não pode estender para acudir o necessitado. Não pode apalpar nada. Tem olhos, mas não enxergam. Aleluias. Mas Tu és o Deus vivo, que tudo sabe, tudo vê, tudo percebe. Senhor, ouve os gemidos dos aflitos, o clamor daqueles que estão desesperados. O Senhor acata, recebe a oração com sinceridade, que emana num coração que reconhece o Senhor como soberano, como todo-poderoso. E aqui estamos, Senhor, te louvando com sinceridade, através do âmago da nossa alma, do interior
do nosso ser, aleluia, que se rende a Ti, que se curva a Ti, aleluias. Tu és tremendo, Tu és um Deus maravilhoso, que não mudou. É o Senhor que nos assiste em todas as nossas fraquezas, dificuldades, impossibilidades. Tu és o Deus das causas impossíveis. Por isso que o Senhor é um Deus que tem feito coisas impossíveis no nosso viver. Aquilo que ninguém, aquilo que nada pode fazer, o Senhor faz, o Senhor realiza, aleluias. Entendemos a nossa chamada de sermos adoradores. Te adoramos em espírito e em verdade, com aquilo que somos, com aquilo que temos, aleluia, com esse entendimento que o Senhor colocou no nosso coração. Em nome de Jesus, receba, Senhor, mais uma canção que te oferecemos como o incenso que sai do incensário e sobe ao trono da graça de Deus. Aleluias, que diz assim: adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo vencedor. Outra vez, adoramos, adoramos, porque conhecemos aquele que venceu. Aleluias! Adoramos, adoramos a Cristo vencedor. Pois não há pecado, culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há nada nessa terra que eu possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa rebentar. Adoramos a Jesus, adoramos, Ele venceu tudo, aquele que venceu. Adoramos sim, adoramos, adoramos a Cristo vencedor. A Cristo vencedor. A Cristo vencedor. Aleluias! Depois dessas duas canções, nos resta agora nos inclinarmos para ouvir a mensagem que Deus colocou no coração do pastor, que o pastor quer compartilhar com os demais irmãos, já que estamos vivenciando o último culto de quarta-feira de 2021, só estaremos reunidos juntos, domingo agora, que já é o ano novo, dia 2, na ceia do Senhor. Mas vamos lá, vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Se você puder me acompanhar agora, ou em outra oportunidade, Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4, o tema é o alimento para o Espírito. Um grande ensinamento, aliás, mais um grande ensinamento que Jesus traz ao nosso coração para os dias de hoje. O alimento para o Espírito. Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Senhor Jesus, nosso Deus, a quem nós temos servido com muito prazer e satisfação. Sempre é importante dar lugar à tua palavra, porque há tempo para todas as coisas. Para falar, para trabalhar, para se divertir, se recrear, mas também
temos que separar o tempo para querer, isto é, desejar compreender a tua palavra. Não adianta apenas ouvir fisicamente. Queremos ouvir espiritualmente. Queremos ouvir sensivelmente que o Senhor quer nos falar, quer nos dizer. Isso é maravilhoso, ser ensinado pelo Senhor. Aleluias. O Senhor tem todo o direito de nos orientar. Sim, Jesus. Porque é uma necessidade, no dia de hoje, que o Senhor possa agir dessa forma. O mundo está cheio de vastas, imensas orientações. E essas não produzem nada de bom na vida espiritual dos ouvintes. Pessoas que são notificadas, ensinadas por meramente discurso de homens. Palavra que sai da boca deles são palavras maquiadas, mescladas, adulteradas, que jamais podem fazer o efeito definitivo, que é fazer um filho de Deus crescer, desenvolver, progredir na vida cristã. Temos visto no dia a dia essa defasagem no mundo cristão. As pessoas se iludem com discursos, e dentre esses discursos, as promessas mirabolantes, as promessas de homens, mas a tua palavra, ela é diferenciada. Ela fala ao interior do homem. Ela traz o recado necessário de Deus para o homem, para que ele mude a direção, para que ele possa entender que há uma necessidade de depender de Deus por sua palavra, que é puríssima. Aleluias! E aqui trabalhamos nesse sentido, não desprezando as demais denominações, mas a nossa chamada é essa, de repassar o que é devido, o que traz instruções na prática, orientações reais e verdadeiras, significativas, que façam com que o homem, a mulher de Deus, cresça na graça e no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui estamos mais uma vez, juntos, unidos, pedindo aos céus a direção correta. Fala as nossas corações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler então Mateus, capítulo 4, versículo 4. Esse texto aqui é uma resposta de Jesus como homem. Você sabe que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Jesus chorou quando recebeu a notícia que Lázaro, seu amigo, tinha morrido. Jesus sentiu frio, sentiu sede, teve fome. Então, todas as necessidades do lado humano, Jesus teve. Então, ele dá uma resposta aqui fulminante a Satanás. O texto fala que Jesus, depois de ficar 40 dias, 40 noites sem comer, eu não estou dizendo aqui que foi na qualidade de Deus, como ser humano, como filho. Por que ele suportou esse tempo todo? Você já imaginou? A gente fica algumas horas sem comer, sem beber água, o organismo logo acusa, né? De repente vem a vertigem, desmaia, fulano desmaiou de fome, etc, etc. Ele ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber nada. Aí você diz, mas ele era Deus, sim, mas aqui eu estou falando do lado humano, lado físico. Por que ele suportou tudo isso? Por que ele aguentou tudo isso? Porque Jesus, como homem, primeiramente, se alimentava da palavra de Deus. Jesus não está aqui desprezando o pão, a comida que é para o estômago. Ele sabe que é necessário. O homem tem que ter, né, o alimento, se alimentar de pão, de comida, para manter o corpo físico saudável, né? Mas ele aguentou tudo isso porque, em primeiro lugar, ele
visualizava a vontade de Deus. Fez a vontade de Deus em todo momento. Então a palavra que é espírito e vida fez com que ele pudesse suportar 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. Satanás, sabendo de tudo isso, tentou ao Senhor Jesus. Mas Jesus não cedeu à necessidade periódica, que posso dizer assim, de comer, de beber, né? Porque ele estava num processo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Irmãos, nós somos tentados, mas a Bíblia fala, aliás, Paulo escreveu isso, que as tentações vêm. Quando eu falo tentação, não é roubar, se prostituir, adulterar apenas. Somos tentados a odiar o ser humano, a nutrir o sentimento de vingança. Somos tentados no sentido de compactuar com mentiras e coisas semelhantes. São as seduções que vêm da carne. Tá certo? Então, Satanás queria que Jesus pudesse ceder e fazer aquilo que ele estava querendo, desejando. Aí você pode falar, mas o diabo hoje tem poder de tentar as pessoas? Não. Após a cruz, após 70, o Senhor Jesus amarrou Satanás e os seus demônios que estão em algemas eternas. Nós somos tentados pela carne, não pelo demônio, diabo. Essas coisas que as pessoas aprendem porque não conhecem a Escritura. Não sabem o que ocorreu no passado. Não sabem o que o Senhor já realizou. Por isso elas dizem, é o diabo, é o Satanás. Fulano caiu porque foi o capeta, foi o encosto, foi o demônio. Não é a carne. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu, 2 pontos a Satanás. Está escrito, o homem, o ser humano, a pessoa, não vive ou não viverá somente pelo pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Repito, Jesus, em nenhum momento desprezou essa questão de se alimentar quando a pessoa está com fome, alimentar o estômago. Mas ele estava num processo ali, né, período de tentação. E Jesus, como ser humano, deu provas suficientes que quem guarda a palavra de Deus, quem faz com que a palavra de Deus possa estar bem guardada no coração, não vai pecar contra Deus. Daqui a pouco eu vou ler o Salmo 119, o salmista diz, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Esse guardar é exercitar, é praticar. Então Jesus está dando provas suficientes. Se a pessoa guarda a palavra, pratica a palavra, ela está pronta para resistir e não ceder às tentações da carne. Nós não podemos confundir as nossas falhas normais como tentações da carne para nos envergonhar, para entristecer a Deus. Isso não pode ocorrer, não pode acontecer em tempo algum. No versículo 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa, mais uma vez tentando, né, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, olha só, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos, ele dá ordem ao teu respeito, e eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma coisa. Veja, Satanás usando a própria palavra, claro que os anjos serviam Jesus como filho de Deus, né? Evitava certas coisas, protegia, etc, etc. Então Satanás, sabendo que os anjos foram enviados para servir a Jesus, ele lançou essa prova. Se tu és filho de Deus, não, Jesus era filho de Deus, como ser humano era filho de Deus, porque o próprio Deus o criou no ventre de Maria, o ente santo. Aleluias. Satanás, sabendo disso, quis com que pudesse Jesus ceder aquele pedido. Se ajoga lá embaixo. Está escrito que teus anjos vão te guardar.
vão te proteger. Mas o diabo não fez com que acontecesse aquilo que ele queria, segundo o seu intento, porque Jesus, como ser humano, estava pronto para resistir, para não ceder às tentações de Satanás. Irmão, nós somos colocados à prova todos os dias. Deus permite essas coisas, para ver se estamos firmes na palavra, para ver se estamos dando crédito à palavra, para ver se estamos dando atenção à palavra. Quantas pessoas que dizem que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas na hora ela cede muitas coisas que vêm da carne. Então não adianta ter a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias, textos, livros, se a gente não praticar, se a gente não guardar nesse sentido. Então, aqui é uma prova cabal, definitiva, que quando quando nós guardamos a palavra de Deus, estamos prontos para resistir coisas que vêm da carne, que quer nos reduzir, que quer outra vez nos escravizar. Eu mesmo, lá atrás, antes de ser chamado por Jesus, eu era escravo das paixões da carne. As concupiscências, significa os desejos oriundos da carne, que me escravizava. Por que eu bebia? A carne fazia isso. Por que eu participava de drogas? Porque a carne me levava para isso. Não era o diabo. Na época eu pensava que era o diabo, mas era a carne. Eu estava na carne, dando lugar, dando ocasião à carne, mas hoje não. Hoje nós servimos a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Compreende isso? Então, esse é o alimento para o nosso espírito, é a palavra de Deus, irmãos, a palavra puríssima. Quando você dá atenção, quando você se compromete, você está compromissado com a palavra de Deus. Então você certamente não cai como você vivia no passado. Repito, temos as nossas falhas normais e nos corrigimos rapidamente, porque a nossa mente cobra as falhas, os erros normais que cometemos por bobeira, porque não damos atenção, mas não chegamos àquele patamar de erro, de falhas que nós praticávamos no passado, sem Cristo, sem Deus no mundo. Hoje é diferente. Estamos calçados pela palavra de Deus. Vamos ver aqui um texto que Paulo escreveu, eu mencionei, 1 de Coríntios, capítulo 10, glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom entender o que Deus quer falar aos nossos corações. 1 de Coríntios, capítulo 10, escreve o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Vivia uma vida dúbia, embora na religião, não conseguia fazer a vontade de Deus. Seguia a religião dos seus pais, mas a sua vida não estava pautada na vontade de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz Paulo: por isso, aquele que pensa, não importa quem seja, bispo da igreja, pastor, presbítero, diácono, homem, mulher, americano, boliviano, paraguaio, por isso, aquele que pensa, que entende, que está em pé, porque Deus o levantou, porque Deus o restaurou, porque Deus o libertou, porque Deus o transformou em nova criatura, veja, atenção, e não caia. Veja, é você que tem que fazer autoanálise da sua vida diária. Tem que refletir, ponderar, como é que eu tenho servido a Deus? Tenho dado lugar às coisas da carne, que quer me reduzir, me escravizar, me humilhar. Então veja, atenção que não caia. Olha o verso 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. As pessoas dizem, está vendo, a tentação foi o diabo, foi o demônio. Não, é humana. Não é o diabo que tenta as pessoas. Nesse caso aqui de Mateus 4, o texto fala sobre isso, Satanás. Mas depois de 70, não há mais essa possibilidade
de Satanás tentar os cristãos, tentar os filhos de Deus. Então, Paulo está falando de uma tentação oriunda do ser humano, humana, olha lá, que não fosse humana. Mas Deus, olha aí depois do ponto e vírgula, isso aqui é maravilhoso, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Em nenhum momento Paulo está falando que é o diabo que cria as tentações. É o lado humano. Vem, tudo bem, mas Deus é fiel que nos sustenta, nos dá escape, condições para suportarmos, para resistirmos, para não cedermos os caprichos, as concupiscências, os desejos da carne. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o quê? Livramento, para que vocês a possam suportar. Oh, aleluia! Então não há desculpa. Ah, eu caí, eu vacilei, foi o diabo me deu a rasteira. Não há possibilidade, isso é engano, isso é erro. Você aprendeu errado. O diabo não dá rasteira em ninguém, o diabo já está derrotado em algema eterna. É você, é eu, somos nós que temos de nos cuidar. Quando damos atenção devida à palavra, com sinceridade, com honestidade. Senhor, eu não sou perfeito no físico, humanamente, ajuda-me. Eu quero fazer a tua vontade. Quero seguir nessa caminhada com fidelidade, com santidade de vida. Por gentileza, meu Deus, me ajude, me ajude. Deus vai ajudar. Deus vai prover o livramento para que tu possa suportar no sentido de não aceitar, não aceito mais o que vem da carne. Não posso ficar nesse chove no mole, oscilando. Um dia está em cima, outro dia está embaixo. Não. Quero servir a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com tudo aquilo que o Senhor me tornou, em nome de Jesus. Compreende isso? Eu vou usar aqui dois personagens bíblicos. Um cedeu os caprichos da carne e o outro não. Sansão cedeu para Dalila. Vou ler daqui a pouco. Mas José não cedeu para a mulher de Potifar. Você está vendo, irmãos? José teve atenção devida. José era jovem, guardava no seu coração a palavra, a instrução que Deus trouxe para Abraão, trouxe para Isaac, Jacó, chegou até ele. Ele se esforçou, se dedicou. José sabia que não poderia se prostituir antes do casamento, deitar com mulheres antes do casamento. Deu atenção à devida e trabalhou para isso. Veja que essa mulher, vários dias, tentou seduzir José, mas José não aceitou. Vamos ver isso rapidamente. Gênesis 39. Está aqui registrado para a gente poder analisar, irmãos. É o diabo, é o demônio. Eu não queria, mas o diabo me levou a isso. Não diabo coisa nenhuma. Gênesis 39, do 6 em diante. Assim, já conhecemos esse episódio. Diz assim na palavra do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o Deus único e todo-poderoso. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José. Ele tinha confiança em José, que era um homem capacitado, bom administrador, fiel a Deus, né? De maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: que proposta indecente daquela mulher, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim.
Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria de José eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, pecaria contra Deus. Além de dizer, poxa, será que eu posso fazer isso com Potifar? Entregou tudo às minhas mãos, estou aqui por causa dele. Não vou fazer isso. Como é que eu vou deitar com a senhora? Seria uma grande infâmia. E segundo, seria uma maldade, eu pecaria contra Deus. Ele sabia que se fizesse isso, pecaria contra Deus. Tem gente que sabe que vai pecar contra Deus, mas faz. Porque a carne tomou conta da situação, infelizmente. Tomou conta da situação. Porque a pessoa não dá atenção à palavra. Peraí, eu sou de Cristo, eu sou de Deus, sou nova criatura. O Senhor mudou a minha vida, eu não posso mais viver como eu vivia. Eu não posso ser mais o que eu era lá atrás. Sou nova criatura, então eu não posso cometer certas coisas. Se eu cometer, eu vou estar pecando contra o meu Deus. No versículo 10, ela falava com José, quantos dias? Todos os dias. Veja que a tentação, às vezes, vem vários dias. Tem que ter atenção, irmãos, vários dias, vários dias. Se você não tiver atenção, você se envolve, você esquece, você deixa de trabalhar no sentido de resistir. Não posso, não quero e não devo. Essa é a minha frase de muitos anos. Não posso, não quero e não devo. Aleluia! É assim que nós temos que tratar a carne em nome do Senhor. Ela falava com José, quantos dias? Todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Estava nem aí para o apelo, para a sedução daquela mulher. Recusando-se, outra palavra linda, recusando-se a ir para a cama com ela. Que coisa maravilhosa, que testemunho de jovem santo. E ficar perto dela. No versículo 11, aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Veja só, ela preparou esse dia para tentar dar o bote, mas só que não aconteceu isso, e deu a sua versão, contou para todo mundo que José tentou agarrá-la. Sempre assim, né? E a pessoa erra, não confessa a verdade, quer dar outra versão. No versículo 12, então ela o pegou pela roupa, ele disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, a inocência dele, né? Saiu rápido, como diz o outro, saiu batido, defreche, saiu fugindo para fora. Verso 13, quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa, ele disse, tentando mudar a cena do crime. Não adianta, Deus é justo. Deus sabia que José era inocente. Ela disse, vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama. Mentirosa. Mudou tudo, está vendo? Mas eu gritei bem alto, versículo 15, quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Tudo mentira. Versão segundo o coração dela, mas aquilo não aconteceu. No versículo 16, ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Você já conhece a história, né? Foi preso, ficou um tempo lá na cadeia, depois revelou 2 sonhos de 2 homens que estavam presos também, do copeiro e do padeiro. Depois de algum tempo foi levado à presença de Faraó. José revelou o sonho do Faraó e José se tornou a 2ª pessoa do Egito, governador do Egito. Mas José não cedeu para a mulher de Potifar. Aguentou firme, porque guardava no seu coração a palavra de Deus.
Veja o Salmo de número 119, em nome do Senhor Jesus. Isso é lindo, né? São exemplos que devemos seguir, cultivar no dia a dia de nossas vidas. Salmo 119, versos 9 e o 12. Se você puder acompanhar, por favor. Salmo de número 119, versos de número 9 e o 11. Diz assim, na palavra do nosso Deus. Aleluias. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Olha, eu falei que José era jovem, como Sansão também era jovem. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, outros tantos eram jovens, mas jovens ajuizados, sensatos, prudentes, que faziam de tudo para guardar a palavra do seu Senhor em seus corações. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Irmãos, é guardar puro o seu coração, não é guardar impuro. Então está aqui o que devo fazer. O que eu posso fazer para guardar meu coração puro? Observando segundo a tua palavra. Quando se fala observando, não é observar lendo, estou observando os mandamentos da palavra de Deus. Esse observar é praticar, é exercitar, é vivenciar dia após dia, em nome de Jesus. No versículo 11, guarda a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Repito, irmãos, temos as nossas falhas normais, mas se eu guardo a palavra de Deus, eu não vou pecar a semelhança que eu pecava lá atrás. Eu não tinha entendimento, não conhecia Deus, não conhecia os meus deveres, né? De ser fiel por todo o tempo da minha existência, marido, pai, filho, pastor, etc, etc. Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ainda que ela queira, ela não consegue, porque ela não tem o entendimento da palavra, para guardá-la, para praticá-la. Então está aqui, ó. Isso aqui que eu tenho que fazer, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não ceder para a carne, para não permitir que a carne possa me escravizar, me humilhar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos falar de Sansão. Sansão cedeu para Dalila, infelizmente, né? Vamos lá. Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Sabe que a mãe de Sansão era estéril. E o anjo veio da parte de Deus, trouxe a promessa. Você vai engravidar. Você vai ter um filho. E esse filho vai começar a libertar os filhos de Israel dos inimigos. Juízes, capítulo 16, para a gente adiantar, a partir do versículo 4. Juízes, capítulo 16, do versículo 4, diz assim: depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. Não era para se apaixonar por mulheres estrangeiras, mulheres que adoravam outros deuses. Isso aqui foi o primeiro erro, primeira falha de Sansão, a qual se chamava Dalila. Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela quem? Dalila, e lhe disseram: convençam-o a revelar o que consiste a sua grande força e que como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Foi feito ali um negócio, uma barganha, entre os governantes dos filisteus e Dalila. Dalila, que gostava muito de ser recompensada, aceitou essa negociata. No versículo 6, então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a tua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmida,
ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Essa revelação ainda não era verdade. Sansão ainda foi resistindo àquilo que Dalila queria descobrir como segredo da força de Sansão. No verso 8, os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmida, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebentasse o fio de estopa chamuscada, que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Mais uma vez, Sansão não revelou o segredo da sua força. Veja só, foi aqui 2 seduções para que Dalila pudesse conseguir conhecer o segredo da força de Sansão. No versículo 10, então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim, me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou, depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mais uma vez, né? Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim. Olha só. E só me falou mentiras. Diga-me, como você poderia ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer no tear 7 tranças da minha cabeça. Agora ele revelou tudo. Depois de 3 existências, 3 seduções, ele revela o segredo, né? Se você tecer ou num tear as 7 tranças da minha cabeça, e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças. Teceu, quer dizer, cortou, né? Dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou da cabeça do tear. Então ela disse: como você poderia dizer que me ama, se não revelar o segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava, como fazia a mulher de Potifar, tentando seduzir. Importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. No 17. Então ele contou o seu segredo dizendo: nunca fui passado numa navalha, quer dizer, nunca cortei meus cabelos. A mãe e o pai fizeram voto de nazireu, né? Na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E você já conhece a história. O segredo foi revelado. Sansão foi preso, foi humilhado, perdeu as vistas, ficou cego. O filisteu zombava de Sansão. Até que no final ele segurou as 2 colunas lá do templo de Dagom, dos deuses dos filisteus, e ali ele pediu: Senhor, pelo menos me ouça nesse momento, vinga-me. E ali ele derrubou o templo de Dagom. Todos morreram, mas também Sansão morreu. Por quê?
não estava nem a ir para o voto de Nazireu. Cedeu para Dalila e colheu aquilo que ele plantou. Se ele se mantivera fiel ao voto que os seus pais fizeram diante de Deus, de Nazireu, não contasse, não seria o final tão triste, melancólico, que aconteceu com Sansão, porque cedeu para Dalila. É assim a nossa vida, irmãos. Tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Doa quem doer, custe o que custar. Nós fomos levantados para sermos fiéis, para obedecermos a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Volta um pouco atrás, eu falei que a mãe de Sansão era estéril, e era mesmo. Juízes capítulo 13, do versículo 2 ao 5. Juízes capítulo 13, do versículo 2 ao 5. Juízes capítulo 13, do versículo 2 ao 5. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, nem coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Esse foi o propósito de Sansão nascer. Deus o usou diversas vezes. Lembra que com a cabeça do animal, Sansão matou 1000 homens? Olha a força de Sansão. Mas Sansão quebrou essa aliança. E por isso foi envergonhado no final da sua vida. Porque cedeu para Dalila. Não era para contar aquele segredo. Então, a nossa chamada, irmãos, é para fazermos a vontade de Deus. Repito, doa quem doer. Não importa. Coloque no coração isso. O Senhor me chamou, me levantou para fazer a sua vontade. Não a minha vontade. Não a vontade de ontem. Não a vontade das Dalilas desta vida. Não. Fazer a vontade de Deus. Não para fazer a vontade das mulheres de Potifar desta vida. Mas sim para fazer a sua vontade exclusiva. Mas isso só é possível quando guardamos no coração a sua palavra, a sua instrução. E temos atenção devida de praticá-la, de exercitá-la dia por dia. Essa é a palavra do nosso Deus. A Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Quero reafirmar que dia 2 estaremos aqui, 2022, naquela certeza que Deus fez coisas tremendas, coisas maravilhosas. Estaremos nesse domingo, no dia 2 de janeiro de 2022, primeiro culto do ano, no caso domingo, a ceia, a primeira ceia do ano de 2022. Teremos juntos, em espírito e em verdade, nos alegrando com os irmãos, dando glória a Deus, celebrando a ceia do Senhor. Mas antes de orar, quero desejar de coração, eu com a minha família, um bom ano de 2022 para você. Digo com muita saúde, muita paz e muito crescimento espiritual, porque sem a palavra nada somos, nada podemos fazer. Mas que também os teus sonhos possam se tornar realidades segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, na área específica que você apresentou a Deus. Tá certo? E os votos da família Santos, dos pastores, de toda a igreja. Essa é a nossa recomendação, que Deus possa fazer com que esse ano de 2022 seja bem melhor do que foi 21 e o 20 também, 2 anos de pandemia, sofrimento, tragédia, mas que Deus possa alegrar os corações, Deus possa fazer coisas portentosas, coisas maravilhosas
para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar então para agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o último culto de quarta-feira de 2021, graças te damos por estarmos aqui, vivenciando a Tua Palavra, aprendendo com a Tua Palavra, que nos traz boas orientações, boas instruções para a vida cristã, para que possamos seguir de uma forma que o Senhor determinou de antemão, andando sempre nas Tuas obras, tendo atenção, meu Deus, vigiando em todo o tempo, aleluias. Claro também que nós temos pedidos, temos necessidades nas áreas físicas, familiares, sentimentais, Tu conheces muito bem. Mas nós não estamos preocupados com isso, porque à medida que nós buscamos as coisas do reino, em primeiro lugar, as demais coisas que Tu sabes que nós necessitamos, o Senhor acrescenta, o Senhor vai acrescentar, em nome de Jesus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, tem nos sustentado o Senhor, tem nos dado todas as coisas para a nossa sobrevivência. Mas o nosso foco para esse ano de 2022 é a Tua Palavra. Compromisso inadiável com a Tua Palavra, meu Deus. Traga aqueles que ficaram pelo meio do caminho, que eles continuem a caminhar pela fé, que eles continuem fazendo do Senhor um alvo definitivo, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Traga aqueles que se foram, ó Deus, que estão caídos, prostrados, desanimados, estão na inércia, em nome de Jesus, revigora-os, aleluias. O Senhor tem esse poder de convencimento. Irmãos aqui que nós vemos crescendo na graça, no pleno conhecimento, mas outros estão paralisados. Faça com que eles continuem nesse crescimento, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar nesse ano novo as famílias, trazendo paz, bom entendimento, prosperidade, sim, saúde para todos, harmonia. Que esse ano seja um ano diferenciado, onde o Senhor seja a luz para todos aqueles que se encontram em dificuldades. Faça aquilo, ó Deus, que ninguém pode fazer, só o Senhor pode fazer e realizar. Em nome de Jesus, obrigado pela minha família, meus filhos, meu neto, minha nora, meu genro. Obrigado pela minha família espiritual, nossos pastores, diáconos, presbíteros, ministros, nossos jovens, nossas crianças. Todos que compõem essa congregação, tanto aqui como lá da Alameda Paulista, em nome do Senhor Jesus. Então, nos declaramos abençoados, nos declaramos alcançados pelas benesses do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, graça e paz, e até domingo, em nome de Jesus.